Boa noite, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes. Hoje é dia 20 de maio de 2020, 19 horas e 1 minutos, e nós temos a alegria de receber aqui o professor Nildo Ouriques, já um colaborador do canal, já esteve com a gente em algumas jornadas que o canal produziu. E eu faço questão sempre de fazer uma brevíssima apresentação do professor Nildo Ouriques, que é titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, onde também preside o Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA. Possui doutorado em Economia pela Universidade Nacional Autônoma do México. E eu convidei o Nildo Ouriques para a gente explorar aqui, conforme o título dessa live se coloca, a crise capitalista e os seus desdobramentos políticos no Brasil e na América Latina. E eu vou provocar o Nildo. Nildo, muito boa noite. Eu passo para você fazer sua saudação inicial e em seguida eu faço a minha primeira provocação. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Estimadíssimo Cláudio Passos, é um prazer reencontrá-lo e participar aqui do canal Resistentes com um tema tão instigante, com o teu compromisso sempre muito firme com as causas do país, com as causas do nosso povo. É um prazer falar com você e com o público que te acompanha. Valeu, Nildão. Prazer é todo nosso. E eu gostaria então de abrir essa discussão sobre a crise capitalista e os caminhos da esquerda brasileira e latino-americana, Nildo. Aproveitar para você colocar para o nosso público um pouco a natureza dessa crise que o Brasil e o mundo atravessa, aproveitando que você é uma referência no pensamento da teoria marxista da dependência e colocar para a reflexão do nosso público quais são os eixos dessa crise, qual é a natureza dela, como é que ela se apresenta para o mundo e como é que os países periféricos de uma economia dependente como a latino-americana têm margens para reagir a isso. Então, essa é a primeira provocação, Nildo. Vai lá. Bem, Cláudio, eu considero que a tua pergunta é muito importante. Qual é a natureza dessa crise? Porque a ideologia dominante está atribuindo essa crise, inclusive nos Estados Unidos, né, a ideia de uma crise do coronavírus. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de mencionar. Essa não é uma crise do coronavírus. Essa é uma crise cíclica do capitalismo, de dimensões inéditas. E eu estimo que nós estamos apenas no começo dessa enorme crise. Quando aquele que nos escuta observa as crises, pode lembrar de 2001, quando a crise cíclica que também se apresentou, foi rápida, e foi considerada como a crise das empresas.com, em função das megas fraudes contábeis que os capitalistas realizaram, fraudando a fé pública na Bolsa de Valores. Depois de 2008, 2009, a ideologia burguesa seguia falando numa crise do subprime nos Estados Unidos, aquela ideia de que as pessoas hipotecavam, né, as suas casas nos Estados Unidos, e aí pegavam um empréstimo e saíam fazendo investimentos de natureza fictícia ou mesmo de natureza produtiva, apostando numa fé infinita nos negócios, naquilo que o Alan Greenspan chamou, que foi o presidente da Reserva Federal nos Estados Unidos, como a exuberância irracional dos mercados. Não tinha crise. Mas ela também não era uma crise da subprime, das hipotecas, como essa não é uma crise do coronavírus, é uma crise capitalista gigantesca, cuja maior expressão está dentro do império, lá dentro dos Estados Unidos, onde essa semana nós vamos fechar com uma quantidade de desempregados nos Estados Unidos muito próxima dos 40 milhões de desempregados. Veja, eu quero repetir aquilo para que eles nos escutam. Nos Estados Unidos, essa semana, muito provavelmente, nós já fechamos a semana passada com 36,5 milhões de trabalhadores que perderam o emprego e agora se aproxima a 40 milhões. Ora, isso dá uma dimensão que a taxa de desemprego nos Estados Unidos, segundo os economistas da Reserva Federal, pode chegar em julho, Cláudio,
uma taxa de desemprego de 31%. Essa taxa de desemprego, lá em 1929, na grande crise, ela foi de 21%. Então, veja que nós estamos, do ponto de vista do desemprego, uma coisa gigantesca. Segunda, o grau de concentração e centralização do capital, quer dizer, as pequenas e médias empresas quebram e são apropriadas, né, por outras, ou simplesmente desaparecem, é agora também uma marca muito grande da crise. Os preços das mercadorias, em geral, desabam e não tem, a despeito da imensa injeção de recursos dos bancos centrais, lá nos Estados Unidos, em março, o Trump emitiu 7 trilhões de dólares em medidas fiscais e monetárias, elas não conseguem reativar a economia, percebe? E lá nos Estados Unidos, essa semana, eles estão discutindo a reabertura completa da economia, inclusive em Nova York, com segundos cuidados, porque já começou a controlar a curva, e não há recuperação possível. Isso mostra que essa crise tem muito pouco que ver com o coronavírus. O coronavírus foi só uma espécie de uma febre que deu num doente que já estava altamente comprometido em suas funções vitais. E também, Cláudio, por essa mesma razão, a recuperação dessa crise, ela não se avizinha no futuro imediato. Quer dizer que essas taxas de desemprego que a classe trabalhadora vai sofrer, que são inéditas. Em percentual, ainda é menor do que a de 29, mas o número de trabalhadores desocupados é muito maior do que 29, já dentro dos Estados Unidos, não é? E isso afetou a periferia capitalista, quer dizer, os países latino-americanos, com particular força. E essa é uma crise também que não dava nos Estados Unidos, um pouquinho na Europa, ou na Europa e afetava algumas empresas. Essa é uma crise mundial que envolve, inclusive, a China, que é o motor da produção, da grande fábrica da economia capitalista mundial. E a China, alguns economistas estão prevendo que talvez ela não passe de 4%, Cláudio, o que significa uma desativação da economia gigantesca. E mais, se está prevendo aí, talvez, né, aquilo que os economistas, para sair da ideia de uma crise cíclica, chamam de uma grande depressão. Isso significa que os salários já estão vertiginosamente em queda, já eram baixos lá dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, então, verdadeiramente vergonhoso. Aqui a gente sabe, impera a superexploração da força de trabalho e já no final do ano passado, no início do ano passado, 50 milhões de famílias ganhavam até, Cláudio, pasme, R$ 500 por mês. Quer dizer, um padrão de miséria e exploração gigantesco. Se você agregar isso, uma decadência generalizada dos serviços públicos que o Brasil historicamente convive, saúde, educação, cultura, saneamento, ciência e tecnologia, etc., nós vamos bater numa situação dramática. E é esse caráter capitalista da crise inédito da crise que eu gostaria de anunciar aqui, então. Por que é fundamental isso, Cláudio? Eu concluo com isso. É fundamental por uma razão, é que o Bolsonaro daqui a um pouco vai começar a perder popularidade. E ele mesmo vai dizer, como o Guedes está dizendo, que o Brasil estava numa franca recuperação e levou uma pancada do coronavírus. Olha, isso é uma falsificação grotesca. O desenvolvimento capitalista no Brasil cresceu 1% no ano passado, a previsão para esse era miserável, a indústria cai, cresce o agro e as finanças. Mas a indústria que gera riqueza desabou desde 94 com o Plano Real. Então, vai ter uma disputa teórica e política muito grande, que é uma disputa de natureza ideológica, que a gente tem que estar muito atento. Por isso que eu insisto nesse caráter capitalista da crise. Isso afeta os liberais de direita, né? Mas afeta também o liberalismo de esquerda, que acredita que a simples emissão de moeda pode tirar o Brasil da crise. Não pode. E não pode nem nos Estados Unidos, nem na China, nem na Europa e menos ainda aqui. Por isso é importante ter esse diagnóstico. Eu não estou te escutando, Cláudio. Você está sem o teu áudio. Fechei o microfone, sempre esqueço de abrir.
Nildo, eu gostaria de, antes da gente ir para a questão mais política dos desdobramentos dessa crise, tentar ainda aprofundar um pouco mais essa natureza da crise capitalista, no seguinte sentido: há um senso comum que o capitalismo, ao se deslocar das atividades produtivas para as atividades de ativos financeiros, começou a trilhar esse caminho no qual talvez estejamos vivendo um dos seus ápices, né? Possivelmente em 2008 já tivemos uma bolha que estourou, nada foi feito, essa bolha cresceu e já está estourando em vários mercados. Eu gostaria que você explorasse um pouco essa questão do capitalismo rentístico. Eu sei que você, não sei se já concluiu um livro que você anunciou numa das nossas lives aqui, e quando lançar, eu espero ter você aqui também no lançamento. Mas, enfim, gostaria de te ouvir um pouco nessa transição do capitalismo mais produtivo, mais industrial, para essa fase rentística. Estaria aí a origem da crise? Como é que você vê isso? Não estaria aí a origem da crise. E a tua pergunta é muito atinada e ela é muito importante, porque gera muita confusão no diagnóstico e, portanto, quando a gente não tem um bom diagnóstico, a receita sempre é um desastre. Isso aqui, se você tiver com um problema de acidez estomacal e o médico falar para você tomar limão, um suco de limão, certamente é uma péssima receita. Então, por isso que tem que ter um diagnóstico. O diagnóstico é muito importante. Não é? Se eventualmente você contrai um câncer, tu sabe que não pode curar com aspirina. E se a gente contrai o vírus, sabe que não pode ser a cloroquina. É óbvio, não é? Então, o diagnóstico é muito importante. Eu queria fazer duas advertências iniciais para entrar no núcleo, eu chamaria um núcleo racional da tua atinada pergunta. Os capitalistas, se eles pudessem, eles não produziriam mercadorias, eles ganhariam a vida ganhando dinheiro. Um capitalista quer fugir desse mundo da produção. Só que esse mundo da produção ele foi dado historicamente, isso foi uma construção histórica, inexorável, de implantação do desenvolvimento capitalista, tal como tirar dos camponeses a propriedade da terra para transformá-la em força de trabalho livre portanto, disponível para a exploração capitalista, né? Aquilo que o Marx chamou de escravidão moderna, em oposição àquela escravidão feudal europeia. Quer dizer, esses são pressupostos históricos inexoráveis que nós não podemos esquecer. Então, veja, essa é uma advertência fundamental. Os capitalistas, se eles pudessem, eles sairiam disso. A segunda é que o sistema capitalista vive de produção de mercadorias. Você está aí com um computador, nós conversávamos para eu comprar uma webcam aqui mais eficaz, para aparecer melhor nas conversas aqui do canal Resistentes. Isso são todas mercadorias. Você está usando um óculos e eu uma camisa. Atrás aqui tem um quadro e nós estamos numa porta que é uma ferramenta. Eu estou vendo uma porta atrás de você. São todas mercadorias. O mundo continua sendo um mundo que não sobrevive sem a produção de mercadorias. Aqui no sul, você sabe, está chegando o frio e nós vamos precisar de agasalho, vamos precisar de roupa, portanto, da indústria têxtil. Essa é uma questão essencial. O mundo não é o mundo da financiarização, etc. Mas tem nesse mundo que agora o circuito de valorização do capital enfrentou uma creda busca, os preços caem, a força de trabalho degrada, os capitalistas não veem a recuperação da taxa de lucro de maneira generalizada. Tem taxa de lucro setorial, eu estou acompanhando a recuperação da taxa de lucro dentro dos Estados Unidos. É aquilo que um antigo economista gringo, lá nos Estados Unidos, Victor Pello, chamava grandes crises e grandes lucros. Na crise, a crise tem uma característica desigual. A classe trabalhadora perde violentamente, os capitalistas médios e pequenos sucumbem, há um processo de aquisição e fusões de empresas, ou simplesmente, como agora, não está havendo fusão e aquisição. O que os capitalistas estão fazendo? Os capitalistas estão dizendo, bom, os empresários vão quebrar, eu não vou comprar agora, eu vou deixar ele quebrar porque eu compro mais barato. Mas não só isso, eu não vou comprar agora, diz um capitalista, porque daqui a um pouco não tem demanda. Então, nós estávamos vendo hoje, por exemplo, a despeito do crédito minúsculo que o governo do protofascista colocou para os empresários,
88% do crédito foi abocanhado pelos grandes capitalistas. E eu estava vendo o dado de hoje aí, quase 80%, Cláudio, não chegou no pequeno e médio. Então, veja, a desigualdade da crise. Agora, nós vamos continuar precisando de mercadorias, e a fábrica mundial do capitalismo hoje é o setor manufatureiro nos Estados Unidos, um pouco a Índia e, sobretudo, a China, que é a grande máquina de produção, porque as empresas transnacionais estadunidenses estão lá na China. Agora, por que isso não funciona mais? Porque o circuito de valorização, houve uma imensa massa de valor que não consegue encontrar formas de valorização. É aí que o circuito da crise se estabelece. Quando isso ocorre, cai todos os circuitos, desvaloriza os salários, máquinas, equipamentos, matérias-primas, etc. E o próprio mecanismo da crise, isso é Marx, né? Eles começam restaurar o circuito de valorização do capital. Cai o preço das matérias-primas, cai o preço da força de trabalho e começa a retomar a possibilidade de um investimento lucrativo de maneira média na economia. Agora, tanto nesse período aqui como em todos os períodos, ocorre algo fundamental. Os capitalistas querem se refugiar no dinheiro. É aquilo que Keynes chamava de uma preferência pela liquidez. Quando o mundo da produção desaba, as mercadorias não têm saída, não tem quem compre, o preço delas passa a cair. Imagina na indústria do petróleo, né? O petróleo chegou a um preço que, de alguma maneira, era como se os capitalistas dissessem, olha, não vale nem a pena eu te entregar de graça, porque o custo de transporte é mais oneroso que você poderia me pagar. Então, eu vou, sei lá, queimar. Como Getúlio Vargas queimou o preço do café, uma demonstração de absoluto irracionalismo do sistema capitalista, queima o café para recuperar os preços. E o café, digamos, não é um produto de primeira necessidade, né? Nós podemos viver sem café. Mas há outros produtos que a grande maioria da classe trabalhadora precisa, os trabalhadores precisam. E os capitalistas não vacilam, se tiverem que queimar para retomar a valorização dos preços, eles o fariam. Agora, essa tendência dos capitalistas buscar o dinheiro e uma certa luta para um certo esforço para sair do mundo da produção e se livrar dessas crises, eu reputo como uma tendência permanente do capitalismo. Agora, o capitalismo não vai poder viver sem a taxa de lucro em cima dos trabalhadores na produção de mercadorias. Isso vai permanecer. Mas todos os capitalistas, inclusive esse capital produtivo, que supostamente seria aquele burguês bom, né, que rouba, mas faz, ele rouba a mais-valia dos trabalhadores, mas ele entrega a mercadoria nesse vale de lágrimas que é o capitalismo. Esse capitalismo, se ele pudesse, capitalista, se ele pudesse abandonar esse mundo e ir para o mundo do dinheiro, e de dinheiro fazer dinheiro na forma mais fetichista do dinheiro, que é o dinheiro a juro, né? Quer dizer, todos os capitalistas iriam. Nenhum capitalista tem amor pela sua fábrica, ele tem amor pela massa de mais-valia que ele recebe dos trabalhadores, o trabalho não pago. Mas essa é uma tendência que agora, com o grau de desenvolvimento das forças produtivas, e sobretudo no Brasil, com o fato de que nós temos desde 94, e aí então eu entro na questão essencial do meu próximo livro, e respondo a tua pergunta, Cláudio, desde 94, com a administração petucana do Plano Real, nós começamos a ver que em 94 começou uma queda vertiginosa da indústria. Quer dizer, o que os keynesianos dizem, esse pessoal mais liberal, de esquerda, né? Os economistas, né? Tanto economistas como o Mauro Benevides, do Ciro Gomes, o Aloysio Mercadante, do PT, todos esses economistas, o que eles dizem? Que ocorre uma desindustrialização. E eu digo que não ocorre desindustrialização, o que ocorre é um gigantesco desenvolvimento das forças produtivas que, com muito pouco, eles podem produzir, com muito pouco capital, eles podem produzir uma massa de valores e mercadorias gigantesca, uma coisa que nós nunca vimos no mundo, né? Então, eu acho que essa é a questão central. E esse capitalismo rentístico aqui,
impede que países que tinham uma certa industrialização mais ou menos vital, comparado com os demais latino-americanos, que é o caso brasileiro, pudesse fazer algo como competir com produtos da China. Então, Cláudio, qual é a moral da história? É que hoje a Ford fecha a produção de caminhões em São Bernardo do Campo, aí em São Paulo, né, porque é muito mais barato produzir esses caminhões na China e dentro dos Estados Unidos e na Índia. Então, não há mais condições da empresa, e veja que é uma empresa multinacional, ela pode se deslocar muito facilmente, e ela faz isso com precisão. Por quê? Porque as condições de expansão do mercado e as questões de custo de produção são muito mais relevantes nesse país. Isso significa que a tendência dos capitalistas aqui, nacionais e estrangeiros, é fazer um assalto permanente ao Estado e ir para essas formas que eu chamo de rentísticas, quer dizer, formas que acumulam muito dinheiro, valorizam o capital, mas não produzem emprego e nem mercadorias. Daí que, concluindo, o que acontece? Os comerciantes que importam essas mercadorias dos Estados Unidos e da China, eles enriquecem. Aquilo que os economistas chamam de exporta os empregos para lá, né? Porque a mercadoria é feita lá. De outro lado, o capital agrário, que são os fazendeiros, os latifundiários, eles querem a abertura total da economia, porque a troca com os países centrais abre aqui o setor industrial e abre os mercados para exportação de grãos dos países metropolitanos. Então, é uma troca. Então, os fazendeiros também apoiam, o setor comercial apoia. E o setor bancário vive desse assalto permanente ao Estado. A burguesia industrial aí de São Paulo, cujo retrato mais fiel e patético pode ser o do Paulo Scaff, que é um presidente da Fiesp sem indústria, né, mostra claramente que no coração burguês do Brasil, que é São Paulo, nós não temos uma burguesia industrial capaz de repetir aquele comportamento da burguesia inglesa. Eu acho que essa é a grande contribuição da teoria marxista da dependência, mostrar precisamente que nós estamos num sistema capitalista único, mas tem essa diferença específica, essa modalidade particular de acumulação, que é o capitalismo dependente. Então, aquela ideia, aquele mundo, por exemplo, que gerou os metalúrgicos de São Bernardo do Campo, o novo sindicalismo, Lula, etc., esse mundo acabou para sempre, pelo menos nos marcos do sistema capitalista. Numa revolução, aí a coisa muda, porque a China só é o motor industrial do mundo porque a China fez uma revolução em 1949. Então, nós não estamos sem saída. Dentro da revolução há saída, fora da revolução não há saída. Muito bem, Nildo. Nós vivemos um país que nem sequer fez a Revolução Burguesa. A sua burguesia abdicou de qualquer projeto nacional ou de qualquer desenvolvimento autônomo. Agora, nós não podemos deixar de considerar que a pandemia, como você colocou, elevou o grau de temperatura de um paciente já enfermo. Sim. Há previsões de nós chegarmos em agosto na casa de 80 mil mortos, na casa de 20 milhões de desempregados, e se a gente for considerar os trabalhadores precarizados, as atividades uberizadas, que são aquelas que estão tendo dificuldade de se mexer nessa crise por conta do isolamento, a gente pode chegar num quadro de 50 milhões de desempregados, lupenizando nas ruas, vagando atrás de um mínimo para se manter vivo. Diante desse quadro, Nildo, como é que você vê a evolução de resposta, principalmente do progressista? Você alimenta, você vê alguma forma de organização que mostra em algumas frentes, em alguns pedidos de impeachment? Quer dizer, para que norte aponta tudo isso? Bem, eu naturalmente que eu sou a favor do impeachment e, portanto, sou a favor do fora Bolsonaro. Mas vendo a edição do Jornal Nacional de ontem, eu poderia concluir que a Globo também está a favor, de tal maneira que, com uma diferença, ela fala com 80 milhões de pessoas no Jornal Nacional e nós não podemos sair na rua para fazer um protesto na Avenida Paulista. Quer dizer, isso é um problema real, gravíssimo, né? Segundo, o que restou da esquerda brasileira após o gigantesco fracasso histórico e político do petismo, como experiência particular da esquerda brasileira,
é muito pouco. Quer dizer, a esquerda brasileira, ela está carente de credibilidade no meio do povo, porque por razões históricas, né? Quer dizer, eu sempre faço uma crítica ao PT e ao petismo em geral por um caso muito particular. Quer dizer, tem muitas críticas, mas a principal é que o PT, em longos 13 anos de governo, quase 14, jamais convocou o nosso povo para uma luta sequer. E não foi capaz nem sequer de convocar o povo para manter a presidente Dilma. Quer dizer, isso é um fracasso histórico, sabe por quê, Cláudio? Porque isso é aquela típica derrota sem luta. Sabe aquele 7-1 da Alemanha no Brasil? Aquele 7-1 vexaminoso? Ela foi uma derrota cachapante que foi sem luta. E que o Brasil não conseguiu fazer nada. Então, o PT foi de uma cumplicidade com a classe dominante total, em nome de não incendiar o país. Veja o que aconteceu. Ninguém explica a ascensão de Bolsonaro e desse proto-fascista no governo que quer buscar um regime policial, ele quer um Estado policial, e sem explicar o passado. Vou dar só um exemplo aqui. Às vezes os petistas não gostam, mas a gente tem que revisar a história com cuidado, e às vezes tem que cortar na própria carne. Um instrumento de repressão que o proto-fascista possui hoje é a lei antiterrorista aprovada pela Dilma. Você veja que não é uma coisa qualquer. Segundo, o problema do desemprego no Brasil, ele é grave, e nós tivemos no governo da presidente Dilma a menor taxa de desemprego na história do país, foi 4,7%. Mas eu dou os dados do Diese, 83,26% da população economicamente ativa no Brasil não ganhavam 3 salários mínimos. E quando a taxa de desemprego estava em 4,7%, Cláudio, a CUT, o petismo, o Lula e a Dilma não avançaram para a redução da jornada de trabalho e nem convocaram os trabalhadores para reivindicar de maneira muito clara os seus direitos. Hoje, a classe trabalhadora podia ter uma musculação muito forte em grandes combates, porque um governo de conciliação de classe, como foram os governos petistas, não exclui o combate. Veja, qual é o nosso paralelo histórico? O nosso paralelo histórico era nos governos de Getúlio Vargas e de João Goulart. O governo de João Goulart era um governo de conciliação de classe, mas com imenso protagonismo dos trabalhadores, da cidade e do campo. Greves, ocupações, faziam-se de tudo, os trabalhadores iam para o conflito com os burgueses. E o presidente do lado, quer dizer, nunca vamos esquecer que a ditadura se implantou aqui durante 21 anos, no momento, Cláudio, você sabe, né, que o presidente João Goulart assinava a lei de reforma agrária e a lei de remessa de lucros, impedindo as multinacionais de colocar. E ele fazia isso como? Convocando o povo na central do Brasil. O Rio de Janeiro era a capital política do Brasil, capital cultural do Brasil até 64. Então, isso foi uma coisa tremenda, né? Quer dizer, os trabalhadores estavam num acordo, o governo tentando conciliar interesses, mas o João Goulart colocava os trabalhadores para o confronto com os capitalistas. O que nós vimos nos governos do PT? E depois da queda da Dilma, isso foi completamente adverso. Os trabalhadores, nesses anos todos, ficaram numa pasmaceira. Eu mesmo, que tive um veto da CUT aí durante 10 anos, durante os governos petistas, porque eu fazia uma crítica total ao Plano Real e à administração petista, quando eu voltei a me encontrar com sindicalistas experientes, gente comprometida com os trabalhadores, eles tinham sofrido uma grave regressão política e intelectual. Líderes sindicais que eu tinha conhecido há 15, 20 anos atrás, que estavam no combate contra a ditadura, que enfrentaram Fernando Henrique, enfrentamos Collor, etc., não tinham mais a menor ideia do que era um conflito político. Então, essa dificuldade que a esquerda possui hoje, que eu chamo esse liberalismo de esquerda, tem essa história. Segundo, ela é uma esquerda que se afastou do marxismo. É preciso dizer, a teoria dos trabalhadores é o marxismo. Não é, com todo o respeito que eu possa ter, não é os textos do Frei Beto, não são os textos do Boaventura de Souza Santos, não são os textos de Domênico Losurdo. Isso é tudo quinquilharia perto de algo fundamental. Tem que ler Marx, tem que ler os autores marxistas, tem que ler sobre as revoluções, sobre Cuba, sobre Nicarágua,
sobre a Revolução Mexicana, sobre a Revolução Soviética, sobre a Revolução Chinesa. Por quê? E nós temos que fazer aqui uma revolução. E esse dado ele é fundamental, Cláudio, porque não é a questão hoje o seguinte, o que nós podemos fazer agora? O que é essa? A tua pergunta ela é muito instigante. Não está faltando à esquerda? Sim, a tua pergunta já responde. A grande questão é, por que a esquerda está faltando num momento tão crucial como esse? Não é só por causa da pandemia, porque quando acabar, se vier aí, com sorte, uma vacina, ou nós começarmos mesmo a fazer protestos pela difícil situação em que se encontrarão trabalhadores acossados pela fome, pelo desespero, pela miséria e pela morte, que será inexorável, estou de acordo contigo, e nós vamos ter aqui 41 milhões de trabalhadores desempregados. Esses trabalhadores não são ovelhas. Os homens, os brasileiros, não são ovelhas. E nós vamos reagir. E vai chegar um momento que, mesmo correndo o risco de pegar um Covid nas manifestações, nós teremos que sair, porque milhões não têm o que comer, porque estaremos enterrando nossos mortos num abismo social que parece não ter fim. E isso vai demandar uma esquerda, e uma esquerda que não tem a ilusão de que o parlamento é o espaço nosso. Eu vou dar um exemplo muito concreto do meu partido, porque a gente tem que ter clareza que, como diz o ditado popular, o que vale para Chico, vale para Francisco. Veja o seguinte, hoje eu vi uma postagem do Guilherme Boulos, que foi o candidato a presidente do PSOL, ele dizendo que foi uma vitória dos estudantes o adiamento do Enem. Ora, parece que teve 2 ou 3 votos de deputados. Se adiou o Enem não por vitória de estudante algum, porque é impossível sua realização. Então, nós não podemos, em lugar da nossa inação, vender uma ilusão. Isso é uma idiotice completa. Isso é uma impostura, não pode ser assim. Nós temos que ver que a esquerda está pagando um preço muito grande pelo fracasso histórico do PT, e eu digo para os petistas, eu sei que aqui no teu canal tem muitos que me recebem, inclusive gente com quem eu tenho muito boa relação, a gente passa a conversar pelas redes sociais. Veja, o petismo tinha uma grande ilusão de que o Lula fora da cadeia ia esquentar a chapa. E o Lula fora da cadeia deu declarações como, olha, Bolsonaro tem que terminar o mandato, vamos lá, sou contra o impeachment, depois sou favorável ao impeachment, depois sou contra o impeachment, e agora eu não sei qual é a audiência do Lula nas redes sociais, em algumas se equivale às minhas, quer dizer, tem um abismo entre quem foi 2 vezes presidente, líder de massas, e um professor universitário, quer dizer, não tem audiência. Eu acho que esse é o problema. Então, nós temos que ter clareza, Cláudio, que nós não podemos ocultar nossas fraquezas. Ocultando nossas fraquezas, eu sigo muito uma linha de Amílcar Cabral, esse grande dirigente socialista africano, né, que ele dizia o seguinte, olha, a principal conduta de um revolucionário é combater suas debilidades. E quando eu olho os economistas keynesianos, progressistas, etc., falando sobre a crise, eu digo, é muito superficial. Quando eu fico pensando que eles querem só emitir dinheiro, colocar dinheiro embaixo, para que retome a atividade econômica, combatendo os neoliberais, eu digo sempre, olha, é Paulo Guedes que está emitindo dinheiro. Então, eles emitem, os capitalistas emitem dinheiro quando a crise manda. É que nós não vamos sair, nós não vamos redimir o nosso povo das doenças tropicais, do analfabetismo estrutural, funcional, do analfabetismo crônico, da desigualdade regional entre o norte e o nordeste e o sul e o sudeste, entre a falta de controle dos recursos da Amazônia, uma dependência científica e tecnológica total, uma subjugação cultural hoje, que qualquer aluno hoje fica falando da última série Netflix, que é uma coisa que me deprime profundamente, porque enquanto ele está falando sobre isso, ele não conhece a nossa dramaturgia, ele não conhece Glauber Rocha, ele não conhece Ariano Suassuna, ele não conhece Vianinha, ele não conhece os nossos grandes autores, ele não consome produtos culturais brasileiros, ele não conhece o nosso folclore exuberante, ele não conhece nossas letras, ele não conhece porra nenhuma. Me desculpe a expressão, mas é que eu fico muito indignado com essa coisa, eu fico querendo matar gente, porque é demais a burrice. A burrice habita no Netflix, o sujeito comenta. Tem gente que ficou devoto. E quando não é Netflix, são as novelas da Globo, quer dizer, aí
E aí, e agora tem outra moda, né, Cláudio? São os youtubers. Quer dizer, como é que essa semana tem tal de. Não sei nem o nome, aí um youtuber que foi entrevistado. É o Felipe Neto, né? É Felipe esse sujeito, quer tem dizer, 15 milhões de seguidores. quem é esse sujeito na fila do pão? É um João Ninguém, é um nada, não serve para porra nenhuma, não serve para o Brasil, não está pensando na revolução, ele quer acumular dinheiro. E tem gente que fica ali, ai que bom que ele veio para o nosso lado. Dane-se se ele veio para o nosso lado. Eu não quero saber disso. Esses são aqueles que vêm para o nosso lado de ocasião. É gente que vem de ocasião, percebe? Então, quer dizer, quando eu estou discutindo isso, eu não estou discutindo os grandes autores brasileiros, o Rui Mauro Marini, a primeira parte da obra de Muniz Bandeira, eu não estou discutindo os nossos heróis como Carlos Marighella, Lamarca, Prestes, Brizola, tudo que você quiser. Nós estamos discutindo quinquilharia, sem tocar na classe dominante, no regime de propriedade, e sem falar de socialismo, a gente não sai da crise. Então, é uma esquerda, Cláudio, para concluir, é uma esquerda que não é uma esquerda com identificação socialista, não é uma esquerda revolucionária. E sem uma esquerda revolucionária não se faz revolução. Essa é a questão elementar. E aí o Paulo Guedes, esses caras seguem. Nildo, nós fizemos uma live recentemente com o Zé Dirceu, num programa que nós chamamos Poder Local e Pandemia, que é um programa que a gente faz todas as sextas-feiras, com dois ex-prefeitos, um de Piracicaba, o José Machado, que foi deputado estadual, deputado federal, duas vezes prefeito em Piracicaba também, uma figura que eu tenho muita aproximação, tenho muito respeito, gosto muito dele pessoalmente. E com o ex-prefeito de Rio Claro, de Mauro. E nesse programa, onde a gente discute a questão do poder local, a questão federativa brasileira, o Zé Dirceu veio dar sua contribuição. E lá pelas tantas, eu achei boa a fala, eu tive o prazer de ancorar o programa, mas o Zé Dirceu, lá pelas tantas, diz que não se faz revolução sem teoria revolucionária. Opa! Eu fiquei animado com essa fala, quis explorar um pouco qual seria a revolução que ele estaria propondo, mas ele se refere muito a uma revolução interrompida, se remetendo, acho que, às reformas de base do governo João Goulart, enfim, aquilo que todas as ditaduras e a burguesia sempre interrompeu. A Revolução Brasileira é mais que isso, não é, Nildo? É possível pensar a Revolução Brasileira a partir de uma revolução interrompida nos anos do João Goulart? Bem, essa é uma questão crucial. Muito boa essa. Não sabia disso, né? O Zé Disseu foi. Veja, eu acho que dentro do PT, o Zé Disseu é um daqueles que continua pensando estrategicamente. Mas o Zé Disseu é responsável precisamente pelo desprestígio completo da teoria dentro do PT. E ele praticou um pragmatismo que, em primeiro lugar, combatia a esquerda revolucionária dentro do PT. Eu quero dizer para os petistas que ainda permanecem que eu fui fundador do PT aqui no estado de Santa Catarina e saí, me desfiliei do PT no segundo ano do primeiro mandato do presidente Lula, quando começou aquela grande popularidade do Lula, cujo ministro da Economia era um sujeito hoje odiado no partido chamado Palocci, e que praticava um ajuste fiscal pior que o do Pedro Malan, que tinha sido durante 8 anos o ministro da Economia de Fernando Henrique. Então, o que o Zé Disseu diga isso, eu fico com o pé atrás. Embora eu não tenha nenhuma bronca do Zé Disseu, eu acho que ele é um cara que pensa o partido e pensa a esquerda brasileira. Nildo, deixa eu só fazer um parênteses na sua fala. Ele falou isso dentro de um contexto reconhecendo que uma das falhas do período onde o governo foi justamente esse abandono da teoria dentro de partidos, principalmente de esquerda. Evidente que esse abandono se deu muito antes do Lula ganhar a presidência em 2003, ser eleito. Mas, em alguma medida, ele reconhece o valor de uma construção teórica dentro dos partidos de esquerda.
Então, ele sinaliza que isso seria uma das bandeiras a serem resgatadas nos partidos do campo progressista de esquerda. Foi Não, dentro. eu estou de acordo. Ele cita Lenin, né? Não há revolução sem teoria revolucionária. Essa é uma citação de Lenin. E eu tenho imenso apreço por isso que durante todos esses anos de militância, mesmo amargando a solidão, essa companheira dos revolucionários. Eu digo que os revolucionários têm uma companheira que é a solidão e tem um companheiro que é o livro. Esses são. Agora, quando eu faço a crítica aqui ao Zé Disseu, é que ele e o Lula, o Lula foi um sujeito que sempre teve um grande desprezo pela teoria. E o Lula, agora, quando saiu da cadeia, tal o desprezo dele que ele disse que nunca leu tanto como na cadeia. Bom, eu entendo as circunstâncias, mas o Lula foi um presidente do Brasil e como dirigente do partido, e eu estava lá, eu era militante do partido, embora nunca tenha ocupado um cargo de direção, nada, era militante devotado, porque eu era devotante, vinha da esquerda do MEP, do MCR, da APS, que eram tendências, né, internas do PT. O Lula sempre teve um grande desprezo pela teoria, e vou te dizer, ele pode ter se transformado num leitor, que eu acho que é algo bom, mas ele continua tendo desprezo pela teoria. E aí eu teria que ver se o Zé Disseu vai colocar lá no partido, que o partido, a Fundação Perseu Abramo, o partido dele, faça essa discussão, e faça uma discussão teórica. Agora, ele, quando se remete a João Goulart, uma revolução interrompida, há um tempo atrás, eu vi o Zé Disseu falando em Revolução Brasileira. E como essa bandeira estava esquecida? E aqui eu digo sem nenhuma modéstia, que nesse caso não me acompanha mesmo, quem trouxe essa reflexão para o mundo dos partidos fomos nós. E nós colocamos dentro do PSOL e há 2 anos discutimos isso no Brasil inteiro, eu corri o Brasil inteiro e outros camaradas nossos ajudaram a correr o Brasil inteiro discutindo a Revolução Brasileira. Isso entrou. Agora isso entrou e o Zé Disseu parece limitá-la à experiência reformista de João Goulart. O que o Zé Disseu está, no fundo, dizendo, Cláudio? Isso aqui é muito importante, vai ser muito oportuno a gente discutir isso. Qual é a grande ilusão do Lula, do Zé Disseu e do petismo? Eles achavam que podiam administrar para a burguesia com mais eficiência que a burguesia. Aí sabe o que eles começaram a fazer? Eles se afinaram em políticas públicas. O PT, em lugar de discutir reformas, começou a fazer uma outra coisa, que começou a fazer política pública. Achava que com o Estado na mão, poderia, em larga medida, administrar melhor, por exemplo, o transporte coletivo. E veja que o transporte coletivo foi um sistema de corrupção absoluta que levou, inclusive, ao assassinato do Celso Daniel. O transporte coletivo no Brasil segue sendo uma imensa porcaria que oprime os trabalhadores. É caro, é ineficiente e é fonte de corrupção. Uma melhoria aqui, ali, mostrou que, através de política pública, não se avança. Com política pública do PT, não se fez a reforma agrária. O máximo que conseguiu fazer foi dar compras para quem? Compras para a pequena propriedade familiar, para os acampamentos do MST, etc. Lula, nunca se esqueça, nunca visitou a Escola Florestan Fernandes do MST, senão após a conclusão do mandato presidencial, com um argumento inacreditável, né, cínico, mentiroso, de que ele não teve tempo durante a presidência. Ora, francamente, né, é ali do lado de São Paulo. Então, veja, o que eu quero te dizer com isso é algo essencial. É que o Zé Disseu pensa que ele quer voltar àquela fase reformista do João Goulart. Mas aquela fase reformista do João Goulart, que foi muito importante, era o quê? O João Goulart fazia política pública, mas tocava as grandes reformas. O que o Zé Disseu está dizendo? Que o PT vai continuar fazendo política pública, mas ele tem que tocar as grandes reformas. Qual é a primeira grande reforma? É a reforma da propriedade rural e propriedade urbana, portanto, a reforma agrária. Mas foi o Zé Disseu mesmo que cancelou o tema da reforma agrária. Eu lembro ele como chefe da Casa Civil dizendo o seguinte, isso não existe mais. Quando ele disse não existe mais, ele disse, sabe o quê?
Na verdade, ele diz o seguinte: longa vida para o latifúndio. E a fronteira agrícola foi se expandindo durante o governo PT, como não se expandiu durante o Fernando Henrique Cardoso. E durante o governo de Lula, se expandiu mais do que no governo de Fernando Henrique Cardoso e de Lula juntos. Bom, a ministra de Lula e do PT era a Cátia Abreu, a Miss Motosserra, cujo filho é senador lá naquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, e está propondo um projeto que regulariza a propriedade estrangeira do solo no Brasil. Quer dizer, você veja o grau de entreguismo e dependência. O latifúndio cresceu violentamente. Então, o Zé Dirceu quer voltar àquela fase reformista do João Goulart. Mas o João Goulart, qual foi o grande fracasso do João Goulart, a despeito dos méritos do seu governo? Foi um só. É que ele fazia política pública, fez um conjunto de grandes reformas, reforma educacional, reforma urbana, reforma agrária, ele estava tocando tudo isso. Só que ele não vinculou isso com o processo da Revolução Brasileira. O Zé Dirceu está dando, por exemplo, um passo atrás, embora retoricamente fale em Revolução Brasileira. Então, a gente tem que qualificar isso, porque o Zé Dirceu não está propondo uma ruptura revolucionária como nós estamos propondo. Essa é a questão essencial. Não haverá formas de atender a questão social no Brasil senão na revolução. Não haverá formas de acabar com a desigualdade de classe, a desigualdade de raça, a desigualdade regional e a soberania do Brasil senão numa revolução social. E isso que a gente chama da Revolução Brasileira. Não há forma. Eu quero que todos esses que acham que um deputadozinho aqui, um vereadorzinho ali, um governadorzinho acolá, a eleição de um presidente da República, me explique por que nós regredimos todos esses anos. E por que nós não somos uma China. E por que entregamos, inclusive, o monopólio da crítica para a direita. Porque essa esquerda que vingou até agora, Cláudio, ela não atacava o sistema. Quem está atacando o sistema é Bolsonaro, porque uma esquerda que não exerce a crítica a tudo e a todos, ela entrega o monopólio da crítica para a direita. E nós ficamos desarmados. Eis a nossa tragédia. Então, eu fico muito contente que o Zé Dirceu está começando a costear o alambrado da Revolução Brasileira. É bom, mas é insuficiente. E como eu conheço o Zé Dirceu de atuação no partido, e quero dizer o seguinte, o Zé, ele era o sujeito que esterilizou a teoria, que comandou esse pragmatismo que o levou à cadeia, e levou à cadeia Lula, etc. e tal, e desarmou o povo brasileiro em um fracasso rotundo, mas ele era um sujeito muito respeitoso da crítica, pelo menos dentro do partido. Eu dividi mesas com ele, em que ele respeita. O Lula desrespeita. O Lula não é um sujeito que respeita as pessoas dentro do partido, não. O Lula é muito simpático, mas é um arrogante. O Zé Dirceu é um sujeito pragmático, atuou junto com o Lula em tudo, desarmou, teoricamente, o partido, mas ele respeitava a posição alheia. Eu acho que pode ser um sinal de que o PT está entendendo, mas é um sinal muito lento ainda, Cláudio, e insuficiente para a aceleração da crise. A aceleração da crise brasileira está exigindo mudanças muito radicais que a lentidão do Zé Dirceu e ainda mais do partido. Imagina aquela quantidade de deputados federais e governadores conservadores que o PT tem. Eles estão, inclusive, à direita do Zé Dirceu. Veja que é uma situação, mas eu acho um signo do tempo. Nildo, deixa eu te colocar uma questão que me parece que tem um gancho com essa tua fala sobre uma teoria crítica no campo da esquerda e quando você afirma que só a direita faz a crítica ao sistema hoje. Uma das evidências que levaram ao golpe da Dilma e a partir dali tudo foi desmoronando, antes mesmo do golpe na Dilma, já era notório uma decomposição do sistema político como um todo, do sistema judiciário, dos poderes parlamentar, executivo, enfim, existia uma promiscuidade brutal e que a esquerda foi se adaptando, se reelegendo, mas chegou um momento que a burguesia falou, não, chega, acabou a festa, nós vamos detonar com tudo isso está podre, tudo isso não funciona e nós vamos colocar no lugar alguma coisa que nós queremos e que nós iremos construir para atender os nossos interesses.
E nesse momento é que me parece que fica ausente uma crítica do sistema vindo pela esquerda, né? E que tem a ver com esse abandono da teoria enquanto reflexão, enquanto crítica mesmo. Agora, neste momento que o protofascista caminha para uma solução bonapartista cada vez mais próxima, dado que a tragédia social vai chegar a limites insuportáveis dentro de 1 ou 2 meses. Que espaço tem para a esquerda fazer a crítica ao sistema? Por que até o PSOL, que se coloca como um pouco mais, também sente a mesma dificuldade? Como é que se constrói uma crítica hoje na esquerda a partir do que temos hoje enquanto sistema político? Eu sei que você tem uma posição que você não encontra saída dentro da atual forma de estruturas institucionais que o país apresenta. Mas gostaria de ouvir um pouco você sobre isso e dizer que já estamos com 50 minutos de live, vamos ter mais um bloco aí de 10, 15 minutos para as tuas considerações finais. Quero dizer para o pessoal do chat que está nos acompanhando, eu estou procurando colocar na tela a maioria das participações, eu tenho feito isso para dar mais chance para os nossos convidados desenvolverem a sua reflexão e quero aproveitar a presença do Nildo aqui para isso. Coloco para você a questão. Bem, Cláudio, o teu programa aqui é sempre muito instigante do ponto de vista teórico e político, é um prazer voltar sempre aqui, porque você tem um tratamento agudo das questões políticas que exigem de nós uma reflexão firme, né? Ora, o que define um sujeito de esquerda, uma força de esquerda? O fato dela ser revolucionária e socialista, e, portanto, claramente anticapitalista. Agora, bom, isso significa que eu vou sair dando tiro aqui na minha vizinhança hoje? Não, isso é uma idiotice. É que nós temos que lutar incansavelmente pela construção da Revolução Brasileira. E todos aqueles que acham que devem conquistar antes governos para acumular força e depois avançar mais, tem que entender que hoje não conquistarão mais governos se não tiver um projeto de poder. A esquerda, portanto, precisa ter um projeto de poder. Qual é o nosso projeto? Um poder revolucionário, socialista, da tradição comunista, da tradição anarquista, da tradição revolucionária brasileira e latino-americana. A esquerda não pode ser uma esquerda bom moço. Esse bom mocismo que está por aí, né? Então, veja, esse bom mocismo, a esquerda, ela tem que abandonar, em primeiro lugar, essa concepção parlamentar de política. Você veja que essa ideia de que um deputado, um vereador, um prefeito, um governador, um presidente é bom, isso é uma baboseira completa. Isso destituído de um projeto de poder em que cada um dos nossos camaradas que ocupam o parlamento arriscam seu mandato. Isso é uma vergonha, isso é uma acomodação, é aquilo que Marx chamou, e Engels, nos escritos de 1848, sobre a Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, o chamado cretinismo parlamentar, o sujeito que acha que vai lá para o parlamento e é capaz de mudar. Todo aquele que está me escutando, que achava que tinha seu deputadozinho de estimação, tem que perguntar o que eles podem fazer na crise hoje. Nada, muito pouco, entendeu? Agora, claro que eles podem piorar as coisas ainda mais, né? A bancada do PT e a parte da bancada do PSOL votou em aspectos nocivos do pacote Moro, votou em aspectos nocivos da PEC 10, quer dizer, aí já passou para um outro nível de integração ao sistema terrível. O que é a esquerda, então? A esquerda é essa, uma esquerda que tem que dizer claramente que nós viemos aqui para destruir o sistema capitalista e fazer do Brasil um Brasil socialista. O que a gente vê em contraste? Que quem diz isso é a direita. A direita que diz que aqui a bandeira não será vermelha, que o comunismo, vão para a Venezuela, vão para Cuba, que nós vamos fazer disso aqui um país como os Estados Unidos. A direita tem luta política e ideológica. A esquerda não. A esquerda virou defensora de direitos de minorias, de cotas para os negros, de toda acomodação dentro do sistema. Você acha que poderá haver igualdade de salário entre homens e mulheres no Brasil
que é uma gritante desigualdade, sem romper com o sistema de propriedade privada? Você acha que nós vamos acabar com a gigante desigualdade entre o Nordeste e o Sul sem o socialismo, dentro do capitalismo? Você acha que nós vamos poder acabar com o racismo no Brasil sem romper com o regime da propriedade privada? Vejam Cuba, os avanços extraordinários da sociedade cubana nisso só são possíveis na educação, na saúde, no combate ao racismo, na promoção dos direitos iguais de mulheres e homens, da comunidade LGBT, tudo que você quiser, do meio ambiente e de soberania de política externa, de desenvolvimento científico e tecnológico, que fez uma revolução. Então, cabe à esquerda dizer claramente isso. Agora, o que eu vejo à esquerda? Se especializando num mega plano de como vamos renegociar a dívida dentro do sistema, um mega plano para melhorar a educação dentro do sistema, um mega plano para melhorar o SUS, como se o SUS fosse o nosso horizonte. O nosso horizonte é estatizar todo o sistema de saúde, a saúde não pode ser uma mercadoria. Agora, o que nós estamos vendo? Está esgotando o sistema de respiradores no setor público, mas no setor privado está tudo lá intocado. A capacidade de atender doentes que têm poder aquisitivo está aí. Então, dentro, já antes era um escândalo, não é? Agora tem que ser uma crítica orientada. Terceiro, olha, qual é a teoria? A teoria é o marxismo. A teoria não é outra. É Marx, é Engels, é Lenin, e é todos os teóricos que pensaram a Revolução Brasileira. São todos os teóricos, Samora Machel, Amílcar Cabral, Ho Chi Minh, é toda a tradição das revoluções contra o sistema capitalista. Nós temos que abandonar, essa juventude tem que abandonar a última série de Netflix e o último youtuber famoso, se dedicar aos livros, se dedicar a uma nova militância, se dedicar a uma militância que elabore uma nova praxis política baseada na emancipação do povo brasileiro. Essa é a questão. E um compromisso inexorável com a revolução. E que mantenha acesa uma chama da indignação completa no sindicato, no Grêmio Estudantil, que lute contra essa burocratização dos sindicatos, com a burocratização da UNE, com a burocratização dos partidos políticos, percebe? E que comece a vingar entre nós aquela estranha coisa que eu vi nascer no PT e vi que ele tinha fracassado. Começou a ter uma conversa fiada de quem tinha voto e quem não tinha voto. Eu lembro, quem tinha voto e quem não tinha voto. Vou dar um exemplo petista. Exatamente. Na eleição que ele se elegeu deputado federal, só ele foi para o ar na campanha aí em São Paulo. Meu amigo Ivan Valente, na época, petista, não teve horário de televisão, porque o partido julgava que tinha que ter alguns que tinham que chegar no parlamento com 300, 400, 500 mil votos. Você veja como é que se matam os partidos políticos, as centrais sindicais, um grêmio estudantil, um sindicato, uma associação de bairro, é assim. É com essa praxis que está atravessada pelo cretinismo parlamentar, pelos interesses eleitorais. Isso é nefasto. E a esquerda, finalmente, Cláudio, para não ultrapassar aqui a 1 hora desse valioso espaço, ela tem que ter clareza de algo. Ela deve ser a portadora da crítica à sociedade que nós estamos. E ela é uma crítica a todos e a tudo. Nessa crítica, por exemplo, há coisas a resgatar. Não aquele bom mocismo, aquele espírito de Poliana. Não, olhe, que no Bolsa Família se avançou um pouquinho. Isso é uma miséria moral total. Nós temos que resgatar, por exemplo, a nossa imensa cultura brasileira e o nosso folclore. Contra o quê? Contra a indústria cultural. Nós temos que recuperar, por exemplo, aí em São Paulo, a USP criou um respirador de R$2.000 e que está sendo feita pela Marinha. Por quê? Porque o protofascista e o Paulo Guedes não aproveitou a inteligência brasileira, que também saiu lá na Universidade de Alagoas, na Universidade de Pelotas, para tirar o trabalho científico desse academicismo miserável implantado por Paulo Renato, que deu sequência livre com Renato Janine Ribeiro e Fernando Haddad. Nós temos uma inteligência gigantesca. Fazer a crítica do sistema é fazer a crítica, é recuperar essa inteligência brasileira naquilo que nós temos de mais extraordinário. Eu elogio, quer ver um pessoal achar que eu não sou muito sectário aí? Eu acho, por exemplo, o trabalho do Miguel Nicoleles, a despeito dele ser palmeirense e petista, é um trabalho extraordinário. Como cientista. Eu não acompanho ele na posição política,
mas eu não canso de elogiar, porque é um neurocientista extraordinário, não é porque ele é membro da Academia Francesa de Ciências, isso não me interessa nada, é porque ele trabalha numa área estratégica, lá no Rio Grande do Norte, no projeto Made in Macaíba, e ele continua desenvolvendo. É uma demonstração, tal como o Montenegro, que fez o Instituto Tecnológico da Aeronáutica em São Paulo, que nós temos uma capacidade gigantesca. Agora, isso não se faz associado com multinacional, financiado por banco estrangeiro, com onguismo, com empreendedorismo de Paulo Lemann e etc. Eu acho que a esquerda tem que carregar essas duas coisas, né? Tem que ter a solidão, não sempre, às vezes tem que suportar essa amizade indesejável que é a solidão e ser amiga dos livros, e, portanto, tem que ser a portadora da crítica ao que está aí. O que está aí, esse mundo que está aqui, não é o nosso mundo. Esse é o mundo dos capitalistas, é o mundo dos Estados Unidos. Nós vamos ter que parir outro mundo. Sem essa utopia concreta, sem essa carga revolucionária, nós vamos levar de 7-1 de uma direita, de quinta categoria, abjeta, pró-gringa, ignorante, burra, safada, sacana, gangsteril, genocida, mas que sabe operar o poder. Nildo, De resto, eu quero te agradecer imensamente por ter tido essa conversa com você. Estou sempre aqui ao pé do canhão, que se você pedir. não estamos encerrando, não. Eu quero ainda ouvir tuas considerações finais. Eu estou aqui ao lado da minha mulher, que está ouvindo a nossa conversa, e está me mandando aqui vários positivos e te aplaudindo com a Ei, sua. A minha esposa, opa, que é médica e está aqui do lado no computador dela, fazendo as coisas dela. como é o E... nome dela? Oi? Como é o nome dela? Thaís Helena. A Helena, um grande abraço, um grande beijo para você, prazer. Legal. E ela tá gostando aqui, porque eu estou com o microfone do computador aberto, e eu acho que essa é a reação de grande parte do nosso público. Agora, Nildo, a gente ouve, eu já disse isso, falou isso no pronunciamento do 1º de maio, que foi muito interessante, porque ele ali anunciou que o capitalismo está moribundo. Quem? O Lula, no pronunciamento de 1º de maio, não sei se você chegou, houve aquele 1º de maio virtual, que muita gente falou, que aliás o PSOL saiu na última hora, né, dessa fria, enfim. E o Lula, nessa manifestação, anuncia que o coronavírus expõe que o capitalismo é um sistema moribundo e que será preciso reconstruir alguma coisa no lugar junto com a classe trabalhadora, sem dizer exatamente o que é. Mas eu me lembro disso porque, em algumas vezes, ele fala em subir o tom da crítica na esquerda. Eu também estou com pigarro. E nada melhor do que ouvir Nildo Ouriques para a gente ter referências de como subir o tom no campo da esquerda. E para encerrar essa nossa conversa, Nildo, eu gostaria de te ouvir a discussão mais presente agora, na atual conjuntura, que é essa discussão de frente ampla, frente de esquerda, frente de salvação nacional. Bolsonaro, vamos encaminhar um processo de impeachment, mesmo que tenhamos que ter uma transição pelo Mourão para buscar uma outra etapa. Alguns ainda defendem fora Bolsonaro, fora governo, fora projeto neoliberal. Como é que você está vendo essa discussão, tanto como no PT e nos outros partidos? O PDT e o PSB parece que já fizeram uma iniciativa sem querer estar ao lado de PSOL, PT, PCdoB. Como é que você está acompanhando essa discussão partidária, você como militante do PSOL? Bem, você está colocando várias coisas. O Lula tem um problema na língua. Ele não consegue dizer a palavra socialismo. Não consegue. Ele baniu. Agora, o que é o outro sistema? Acaso é o Éden? Acaso é o paraíso católico? Não. Outro sistema é o socialismo. E o Lula tem um problema. Essa palavra ele não professa. Nunca. Então, veja. Segundo, veja como o Lula reforça o discurso da classe dominante. O coronavírus exibiu que o sistema é ruim. Não, o sistema é um sistema anti-humano contra os trabalhadores desde sempre. Quer dizer, o Lula continua... Porque o Lula não gosta de ler Marx, entendeu?
Ele não gosta, ele gosta daquelas leiturinhas assim, interessantinhas, mas isso é para a gente ler no ônibus. Não, 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 não. Sem entender, estudar o sistema capitalista, os grandes teóricos do marxismo, não vamos adiante. E os grandes teóricos brasileiros, eu estou falando de Rui Mauro Marini, meu guru, eu estou falando da primeira parte de Muniz Bandeira, eu estou falando de Edmundo Muniz, eu estou falando de Vânia Bambirra, eu estou falando de Teotônio dos Santos, eu estou falando, inclusive, de Florestan Fernandes. Percebe? Então, tem que avançar nisso aí. O Lula precisa se abrir para o tema, mas ele não vai. O Lula continua sendo uma biruta do aeroporto. Hoje está a favor do impeachment, amanhã não sei, tem que subir o tom, mas depois ele baixa o tom. E eu já nem escuto mais o Lula, porque o Lula é uma vulgaridade atrás da outra. Ele não diz nada estrategicamente relevante sobre o Brasil. Agora, o que o Lula professa é a ideia de uma frente. Ora, a frente não é mais possível. Vamos pegar um caso concreto do meu partido. O deputado Marcelo Freixo, que tem um trabalho na área de direitos humanos invejável, ele enfrentou as milícias, é algo meritório. O Freixo começou a divulgar essa ideia que tem que ser uma frente antifascista que qualquer um participa. Não, está errado o Freixo. Completamente errado. E está tão errado que ele não encontrou aliados no Rio de Janeiro. E ninguém mais vai. O PDT de Ciro não vai sentar com o PT. Isso já acabou. Esse mundo não pertence mais. Esse mundo não existe mais. E depois, agora já tem gente que quer colocar na frente até o Itzel, até o Dória, e aí não tem mais fim. Fernando Henrique Cardoso. Ora, ninguém vai barrar o projeto protofascista sem povo na rua. E quero aí que está a grande questão, Cláudio, e quero chamar os ouvintes aqui, os que escutam e que te acompanham no canal Resistentes. Qual é a grande questão? A grande questão é que o Bolsonaro, na última eleição, disse o seguinte: o sistema está podre e tem a velha política. Quem representa a velha política? O Lula, o PT e essa organização criminosa. É esse o discurso, que é o discurso do Moro. Do outro lado, o que tem? Eu, Bolsonaro. Aí o que ele faz? Ele bate dia e noite nisso. Ele denuncia o STF, ele denuncia o Congresso, embora já está com todas as maracutaias lá dentro. Ele denuncia a esquerda, os comunistas, os bolivarianos. Ele, o tempo inteiro, ele bate direto na esquerda em geral. E identifica como esquerda, não o Nildo Rix e a Revolução Brasileira, ele identifica como esquerda o Lula, o Dória, o Witzel, todo mundo, ele vai identificando por aí. Mas ele faz uma jogada mais lúcida ainda. Ele diz, isso aí é a velha política. E eu sou a nova política. Ora, o povo brasileiro está por aqui com a República Burguesa. A República Burguesa é corrupta até o teto. Isso aqui desabou. O pessoal não acordou. O que a esquerda é tomada? Veja, por exemplo, o Haddad, aí em São Paulo. O Haddad, tudo que ele faz, além de estar lá no INSPER, né, que é aquele ninho liberal, ultraliberal, da qual ele já faz parte há muito tempo. O que ele faz? O tempo inteiro, ele está buscando as virtudes republicanas. Como é que tem que se comportar um prefeito, um governador, um presidente? O que pode ser feito? E ele fica buscando uma racionalidade muito rasteira, tentando apresentar que nós podemos recuperar essa república. Isso é rigorosamente falso. Essa república não pode mais ser isso. Não pode mais. Entendeu? Então, Sara, me escuta, Sara. Você que está triste, vamos lá. Corta na própria carne. É como no poema do Drummond. Corta essa mão podre que outra mão, o dinamismo da vida vai colocar. Te agradeço o teu comentário aqui. Por quê? Qual é o centro do problema? O centro do problema é um só. É que o que se chama esquerda, Ciro, Lula, todo esse mundo, um monte de gente no meu partido, o pessoal, o Boulos pensa assim. O Boulos não saiu ainda da aba do Lula. Percebe como é que é? Então, esse povo acha que pode restaurar a República. A República está podre. E o Bolsonaro está dizendo, vamos acabar com a República. E com isso ele leva 30%, 35% com ele. Agora, é claro, ele está metido até o pescoço com o negócio das milícias, com os milicianos, com os assassinatos, os filhos dele, as rachadinhas, tudo que está aí aparecendo cada dia, e ele pode se comprometer, dado o avanço da crise, dado o avanço da pandemia,
Lá nos Estados Unidos, hoje são 93 mil mortos, Cláudio. Eu acho que o Brasil está indo para uma cifra dessa natureza. E lá nos Estados Unidos serão 100 mil mortos, seguramente, na próxima semana. Então, veja, quer dizer, quando se faz isso, nós estamos nessa oposição. E nós não saímos ainda daquela encalacrada que foi a última eleição do presidente. Qual foi a última eleição presidencial? O Haddad, como bom moço, aquele sujeito que aparece com a barbinha pronta, tomando banho, todo queridinho, educado, professorzinho que vai falar, arrumando as coisas, e o Bolsonaro mandando bala contra o sistema. O Haddad defendendo o Congresso, a STF, a mídia livre, etc. E o Bolsonaro dizendo, o Congresso é corrupto, o STF é um empecilho e a mídia mente. E o povo olha e fala assim, o Bolsonaro tem razão. Agora, é claro que eu não estou de acordo com a ideia de que nós temos que partir dessa república podre para um regime policial, para um regime fascista. Percebe? Essa é a questão. Mas nós temos que dizer, a esquerda não pode sair em defesa do sistema. E enquanto nós não abandonarmos essa concepção, Cláudio, nós estaremos colocados na inanição. As massas não estarão conosco. Isso aqui eu afirmo categoricamente. Tal como eu afirmei lá em novembro, que o dólar ia chegar a 7,5, e nós já estamos aí no 6, eu estou dizendo, nesse diapasão, a esquerda não sai do buraco. E a direita nada de braçada. Porque agora a crise, Cláudio, quero alertar isso também, a crise, ela desgasta o governo, mas ela coloca mais combustível no projeto do Estado policial, numa situação de lógicas extremas. E isso é ruim, porque eu sei que num Estado policial uma conversa remota como essa é impossível, entendeu? Nós teremos que estar fazendo, eu e você e a tua esposa, uma conversa talvez lá em Amsterdã, ou talvez na Argentina, fora do Brasil como exilado. Essa é a grande questão. O que vem aí não é brincadeira. E a esquerda não está aí. O que se chama esquerda não está aí. Eles ficam brincando de fazer eleição e de que ganhar frentes e não estão entendendo. Porque, no fundo, Cláudio, não tem um projeto de poder. Se a esquerda tiver um projeto de poder, ela é capaz de enfrentar Bolsonaro. Caso contrário, não. E projeto de poder hoje significa um projeto revolucionário. Esse mesmo que eu reivindico da Revolução Brasileira. Ontem, ele era esquecido. Hoje, muita gente fala nele e acha que é impossível. Amanhã, eu tenho absoluta segurança. Ele será necessário. E as grandes massas podem nos acompanhar. Não acontece toda segunda-feira. Não acontece em cada 2 décadas. Mas acontece. Nildo, muita gente aqui pedindo para que eu abra para perguntas. Nós já estamos com 1h12 de programa. Eu vou assumir o compromisso aqui com o nosso pessoal do chat e nós traremos o Nildo aqui em uma semana, ou no máximo 15 dias, para retomar essa reflexão com ele e aí abrir mais para a participação do chat, para perguntas, para que ele possa responder. Porque nós aqui temos que fazer uma opção, né? Ou a gente desenvolve uma pauta que a gente se propõe, ou a gente abre para o chat. Eu acho importante a participação, como muitos aqui se manifestam, mas nós hoje fizemos essa opção de ficar publicando na tela a participação, mas assumo aqui o compromisso com vocês de trazer o Nildo Ourix aqui em no máximo 15 dias para a gente retomar essa reflexão e abrir para perguntas. Nildo, muitíssimo obrigado mais uma vez pela tua participação. Espero que você fique bem aí no teu isolamento em Florianópolis. Você tá numa ilha bem interessante para ficar isolado, né? Eu imagino que você sabe que o coronavírus não respeita a ilha. E aqui nós já tivemos perda, e eu perdi um grande amigo aqui, que foi o Renan Antunes de Oliveira, jornalista. Foi uma das grandes perdas, um grande jornalista, eu reputo como o melhor repórter que eu conheci na minha vida. Trabalhou em todos os órgãos nacionais, foi prêmio de jornalismo e faleceu pelo uso indevido do cloroquina. De tal maneira que eu estou aqui, mas estou trabalhando e eu não vou perder tempo. Eu aprendi com o Rui Mauro Marini algo que eu quero dizer para o teu público aqui. O Marini, quando foi preso, ele todo dia na cadeia, ele fazia barba e levantava, quando não tinha o tema da tortura, interrogatório, etc., lá em Brasília, ele levantava e
e se arrumava como se estivesse pronto para sair. Eu estou trabalhando aqui diuturnamente, como se a vacina pudesse ser descoberta amanhã, e nós voltar à vida normal. Trabalhando diuturnamente, que eu acho que todo mundo tem que fazer. Jogar Então, duro nós e podemos esperar a conclusão do seu livro para breve, então, que, aliás, você prometeu para o fim do ano passado. Pois é, mas as minhas promessas de cumprir livro, o colapso do figurino francês, que foi por onde a gente se encontrou, eu fiquei 2 anos prometendo, mas ele saiu. Eu acho que ele ajudou. E quando você começa uma pesquisa, ao contrário dessa ridicularidade, dessa ridiculez que é nas universidades, marcar prazo para terminar tese de doutorado e dissertação de mestrado, olha, você tem 48 horas para terminar. Ora, se você dissesse para um cientista, olha, você tem aí, te dou 14 milhões de dólares para você fazer uma pesquisa sobre o coronavírus, você tem que terminar em 2 meses. Ele vai dizer, eu não vou pegar o dinheiro, porque a pesquisa, quando você começa, você não termina. Eu já avancei bastante, escrever um livro sobre o capitalismo rentístico não é o mesmo que descobrir, naturalmente, uma vacina para o coronavírus, mas estou trabalhando muito diuturnamente, não vacilo, e claro, e já agradeço o teu convite para fazer um lançamento aqui, se o rebento vier a público e se até lá nós todos estivermos vivos. Com certeza estaremos, e eu já antecipo que eu vou convidá-lo para, no máximo, em 15 dias, retornar ao programa, para a gente pegar o fio da meada dessa nossa conversa e poder responder ao público. Quero, então, agradecer a todos que nos acompanharam, a você, Nildo, especialmente. Fique bem aí, cuide-se. Você está dando aula à distância na universidade? Não, aqui a universidade não tomou essa decisão, está discutindo, eu sou absolutamente favorável à discussão para a volta, a gente não pode dizer não vamos voltar, nós temos que voltar. Agora nós temos que gerar todas as condições institucionais para os estudantes, para os professores, para os técnicos, de como voltar. A nossa discussão não pode ser não voltar, é voltar como. E aí a Universidade Brasileira, que já era deficiente de condições estruturais, precisa ter um grande investimento financeiro para voltar, que Bolsonaro não vai fazer, e Waltraib não vai fazer, e os reitores estão com um problema nas mãos, quer dizer, não dá para voltar deixando estudantes sem aula, sem acesso à rede, e um conjunto de outros problemas. Inclusive, preparar os professores, porque muitos professores, eu lembro meu amigo Gilberto Felisberto Vasconcelos, se eu colocar ele aqui na frente dessa câmera, ele é capaz de passar mostarda e começar a comer o computador, ele se recusa, ele não sabe, e assim, uma quantidade imensa. Voltar não é simples, mas nós temos que trabalhar para voltar. É isso, Nildo. Deixa eu anunciar aqui a nossa agenda de amanhã. Amanhã, quinta-feira, nós teremos às 16 horas Ana Júlia Ribeiro, que vai tratar do Enem e do EAD, programa conduzido pelo Matheus, 16 horas. E às 18 horas de amanhã eu volto com o Legiane Mirhan, que é o nosso programa de todas as quintas-feiras, para falar da conjuntura nacional e internacional. E, Nildo, eu quero ter mais você frequente aqui no canal, viu? Vamos aproximar nossas agendas e ver o que a gente pode fazer para ter você com mais frequência aqui, que é sempre um prazer e muito enriquecedora essa sua reflexão. Muito obrigado, forte abraço e vamos em frente. Viva a Revolução Brasileira! Viva a Revolução Brasileira, Cláudio. Eu que te agradeço sempre a oportunidade de falar aqui com o canal Resistência. É um prazer discutir com você, com questões, perguntas sempre muito fecundas, muito atinadas, que ajudam a gente a pensar essa realidade rebelde que só cabe a nós solucionar. Um grande abraço a você, a tua esposa aí, a todos que nos estiveram ouvindo. Valeu, muito obrigado, uma boa noite a todos. É breve. E volto aqui, só chamar que eu volto. Vamos aproximar essa agenda, te procuro. Forte abraço, Nildo, forte abraço a todos os internautas e até amanhã com uma nova programação nossa aqui. Boa noite a todos.